Muito bem, meus caros. Hoje nós, quase que com uma sequência da semana passada, vou inclusive rememorar o texto, né, da, da semana passada, né? Então, eu quero trazer para vocês agora um aprofundamento do tema da semana passada. Nós falamos sobre como viver a perfeita vontade de Deus. E hoje eu queria, assim, dizer para vocês que o tema de hoje é um passo a mais, né? Na realidade, nós falamos como ter um relacionamento real com Deus, real e comprometido com Deus. Por que nós vamos para esse tema? Lembra que nós falamos na semana passada do relacionamento compromissado, o relacionamento de amor com Deus e o relacionamento prostituído que muitas pessoas querem ter. Que o prostituído é aquele que vai, se relaciona, paga seu preço, sua promessa, suas coisas e sai e vai embora sem nenhum compromisso mais. Se finda ali. E nós estamos falando de um relacionamento e não simplesmente um relacionamento de amor e contínuo. E hoje nós vamos seguir nesse tema, né, com mais profundidade, com mais uma visão, né, e trazendo um exemplo bíblico de uma pessoa que passou de uma fase para outra, né, com Deus de comprometimento. Então, nós vamos ler 3 textos hoje, né, 3 textos bíblicos. O primeiro já está em Romanos 12, 1 e 2, que foi o que nós lemos na semana passada. Depois nós vamos lá para o livro de Jonas, capítulo 1 e capítulo 3. Então, você pode ouvir essa leitura, eu vou fazer a leitura, você pode ouvir e participar dela, né? Então, Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não viu a mensagem da semana passada, estará no meu canal no YouTube, que fala sobre como viver um relacionamento real. Aliás, como ter esse relacionamento, como é que nós chegamos a esse relacionamento. É a mensagem postada semana passada. Agora em Jonas, nós vamos ler a história de Jonas, bem simplificada, né? Vou ler alguns versículos, dizendo assim, diz assim, Jonas 1, de 1 a 3, diz, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarso para fugir do Senhor. Jonas 3, de 1 a 5, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Se nós, entre essas dois textos de Jonas, teve aquela história que creio que a maioria de vocês conhece, que Jonas foi o navio que ele embarcou, começou a sofrer tempestade, e de repente eles acharam que tinha alguma coisa errada, começaram a jogar carga do navio no mar, e nada de resolver, aí eles foram pesquisar se tinha alguém que tinha alguma coisa, porque os deuses, segundo eles, tinham se revoltado contra aquele navio. E quando encontraram Jonas, o acordaram dormindo lá no porão do navio, e aí perguntaram para ele, escuta, o que está acontecendo? Você tem alguma coisa a ver com isso? Ele confirmou a sua situação, disse que Deus tinha mandado ele para outro lugar, que ele estava ali se tentando fugir de Deus. E para encurtar a história, ele acabou pediu para ser jogado ao mar, e foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, para depois ser
que ele orou e se arrependeu, Deus mandou ele colocar-se mandou o peixe colocar ele lá na praia, em terra firme. Então, essa é a história. Aí ele saiu de lá, de passar por toda essa situação, aí ele foi fazer a segunda parte, foi realmente fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer, que é pregar para os ninivitas, para a pessoa que morava na cidade de Nínive, que a cidade estava condenada a ser destruída por causa do comportamento do seu povo, para dizer assim, bem rapidamente. Então, como ter um relacionamento real e comprometido com Deus, embasado nesses 3 textos, né? O primeiro, dizendo já que o relacionamento, como falamos semana passada, tem que ser corpo, alma e espírito. Nesse texto aqui, já diz isso, né? Corpo, alma e espírito, um relacionamento integral, né? E esse é o caminho para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é se entregar totalmente de corpo e alma. Então, nessa introdução, nós podemos complementar dizendo que é a tendência natural dos seres humanos, nós, vivermos a nossa vontade. E a vontade de Deus nem sempre ela é condizente com a nossa vontade. Nem sempre a visão, a forma que Deus vê as coisas é da mesma forma que nós vemos. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. A nossa vontade é muito diferente da vontade de Deus. Então, e nós, por natureza, nós temos dificuldade em nos submetermos à vontade e ao propósito de Deus na nossa vida. E de forma natural, nós queremos ir pelo nosso caminho, tal qual fez Jonas. Ele tomou a decisão, falou, ó, Deus quer salvar, porque tinha um detalhe nessa história, que o povo ninivita era inimigo de Israel. O Jonas não gostava desse povo, eles queriam mesmo que eles morressem, né? Eu costumo brincar com o pessoal igual as torcidas organizadas aí do futebol, que uma quer que se pegam na pancada, se machucam, uma quer ver o fim do outro. E era mais ou menos isso, né? O sentimento que eles tinham contra aquele povo. Mas Deus tinha vontade, o amor de Deus é diferente do amor humano. O sentimento de Deus para com as pessoas é diferente do nosso amor, que é tão banal. E, na realidade, Deus se intentou, como falam em espanhol, né, em resgatar aquele povo. E antes da destruição deles, mandou alguém lá, e aí que ele mandou Jonas, que foi a primeira vez. Só que Jonas estava muito aí, não, desse povo. Se eu não for lá e pregar, então Deus vai matar todos eles? Então eu não vou. Resolvido o problema. É tudo que eu quero que aquele povo morra. É tudo que a nação dele queria, que aquele povo morresse mesmo. Mas Deus pensa diferente. Deus age diferente e o amor de Deus é diferente. Então, quando nós olhamos aqui, né, numa trajetória, né, de Deus, do relacionamento de Jonas com Deus, né, primeiro, ele como era um profeta, ele teve uma revelação clara do que devia fazer. Ele disse, vai lá e prega o arrependimento, né? Vai depressa à cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade cresceu até a minha presença. Então, vai depressa, recebeu bem. Aí ele tomou uma decisão, se falar, vou nada, tomou a decisão de fugir da situação, né? A desobediência dele causou lá prejuízos, transtorno aos donos do navio, perderam as coisas, sofreram, jogaram coisas no mar. Então foi uma situação assim bastante difícil da desobediência dele, né? Até que ele foi lá na situação forçado a assumir a culpa. Quando chegaram, escuta, o que está acontecendo com você aí, que nós estamos perecendo aqui, precisamos encontrar o porquê disso. Essa tempestade que não é algo normal. Está fazendo de tudo e o navio está, né? Então, até aqui, a posição de Jonas não era de comprometimento com Deus. O sentimento dele pelos ninivitas falou mais alto que o compromisso dele com Deus. Tá? E mais para frente, se você for continuar lendo a história, lá no último capítulo, se não me falha a memória, do livro de Jonas, é um livro bem de poucos capítulos, né? Você vai ver lá que ele fala para Deus que ele falou, Deus, eu sabia que o Senhor era misericordioso, que ia salvar eles, depois que Deus salvou a cidade. Eu sabia disso. Ficou depressivo, ficou querendo morrer por causa daquilo. E Deus ter salvado o povo. Então, ele não é um testemunho que
ele não tinha essa relação, apesar de ser um profeta, a sua relação com Deus tinha altos e baixos. Nesse momento aqui específico, nós estamos falando, que ele fugiu da presença de Deus, ele demonstrou não ter aquele comprometimento necessário para uma vida dentro da vontade de Deus, para conhecer a perfeita vontade de Deus, né? Mas aí, Deus de repente pegou e falou, não tá, você não quer isso, vou te colocar você... Quando nós falamos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, quer dizer, não entre na forma do mundo, no jeito de daí fora viver, mas entre na forma de Deus, né? Tenha uma mente formatada pelos princípios de Deus. Isso que diz esse texto que nós lemos na semana passada e que nós introduzimos aqui hoje. Não crie a forma do mundo, mas tome a forma que Deus quer que nós sejamos para que alcancemos o seu propósito principal, que é a vida eterna. Então, Jonas, para ser formatado para aquele momento, ia passar por uma situação terrível. E ele disse assim, eu teve primeiro que decidir confessar aos outros que estava fora da vontade de Deus. Você imagina, ele estava lá embaixo, no porão do navio, dormindo, foi acordado, e eles forçaram ele a confessar que ele estava tentando fugir de Deus, que ele tinha recebido uma missão de Deus, e teve que confessar, porque confissão não é uma coisa que nós fazemos assim de boa vontade. A confissão é algo que nos custa, não é algo simples, né? Aí, dentre tantas outras conversas que eles tiveram, chegou no final e falou, então faz o seguinte, me joga no mar. E que daí o navio vai... E por incrível que pareça, foi jogado ao mar e o problema do navio acabou. Mas ele achou assim, me joga no mar, eu quero morrer e não vou lá pregar para essa turma lá. Do tanto que estava assim, a minha vontade eu quero fazer a minha vontade, eu quero que esse povo morra mesmo. Imagina que ele disse, me jogue no mar porque eu quero morrer. Mas Deus falou, não, filho, não desistir de você, não. Você vai fazer, vou te mostrar que quando eu chamo fazer o meu propósito, vai fazer. Então, de repente, de maneira milagrosa, ele foi um grande peixe, o engoliu, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias. E até que lá depois, no final do tempo, ele orou a Deus, clamou a Deus, entendeu porque certamente eu não entendia, dentro do peixe ele continuava com vida. E ele, lá dentro do peixe, ele clamou a Deus, né? E foi reenquadrado na vontade de Deus. Deus, agora pode me pôr na sua forma, porque eu já tentei ficar na minha e não deu certo. A oração dele foi reconhecendo a sua situação, né? E aí Deus pegou ele e colocou ele no rumo certo. E aí falou para ele que nós lemos no segundo texto, que ele diz assim, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E ele foi lá, pregou e a cidade se entregou a Deus. Bom, depois de Deus colocar Jonas na forma certa, né, a mente dele, né, transformar a maneira dele pensar sobre aquela situação, né, para aquele momento ele não queria, mas Deus mostrou para ele que ele tinha, e vocês podem ver que ele foi momentâneo, porque depois ainda ficou reclamando com Deus, tanto é que o livro de Jonas termina com a questão de Deus para ele. Falou, olha, mas teve uma outra situação que se desgostou de novo lá, porque uma lagarta comeu a árvore que fazia sombra para ele, e Deus falou, mas escuta aqui, você se revoltou por tão pouca coisa, quem sou eu? Eu não sou eu, não poderia me compadecer por toda uma cidade? Né? Então, Deus, ele pegou Jonas e colocou ele no seu lugar, enquadrou ele no seu propósito. Então, agora, Jonas foi lá e fez a sua missão. Bom, essa situação de Jonas, eu só quis colocar aqui para a gente ver que ele, mesmo sendo um profeta, teve a sua vulnerabilidade exposta. Ele, como ser humano, tentou sair da vontade de Deus, do propósito de Deus. Então, qual que é a principal lição que nós aprendemos aqui com essa situação de Jonas, né? Que o relacionamento com Deus é de comprometimento e submissão à sua vontade. Não é de levar vantagem ou de um simples envolvimento, né? E eu gosto de, quando eu falo
e eu repito muito algumas ilustrações que eu cito, porque elas são muito, como que eu digo assim, elas são muito didáticas, né? E eu falo nesse caso aqui, uma ilustração que tem muitas palestras que dão por aí, mas serve muito para a nossa situação agora, que é a diferença entre o eu envolvido e o comprometido, né? Então, quando você vai lá na lanchonete e pede um X-Egg, ele vem um pão, um ovo e hambúrguer, além de algumas outras coisas mais. Mas tem lá o principal, quero que você entenda, tem o ovo e tem o hambúrguer. Então, para sair aquele X-Egg, né, teve alguém envolvido e alguém comprometido. Quem foi o envolvido? A galinha que pôs o ovo e saiu cacarejando. Se envolveu, botou o ovo e foi embora. Mas o boi, para fazer o hambúrguer, teve que dar vida. Então, o boi, naquele processo, está comprometido. A galinha simplesmente foi envolvida ali. Ela se envolveu, deu ovo e continua vivendo a vida dela. Tem muita gente que quer ter seu relacionamento com Deus só de envolvimento. Vai na igreja, vai embora. Vai lá, não quer fazer nada mais. Mas Deus nos dá a oportunidade de ver, de nos darmos a vida, entregarmos a vida para Ele. Se você não entregar a sua vida totalmente nas mãos e na vontade de Deus, o teu relacionamento com Deus nunca vai ser real. O relacionamento real com Deus tem como premissa, tem como pré-condição a total entrega da sua vida a Ele, para viver a vontade dEle, nos termos dEle, nas condições dEle. Jesus, ele nos deixa como modelo de relacionamento dele com a igreja, com o seu povo, a igreja, corpo de Cristo, né? Que a Bíblia nos ensina que cada um de nós somos parte desse corpo, que deu dons diferentes, funções diferentes, para que exerçamos o seu propósito. Ele cita e ensina muitas vezes na Bíblia, inclusive quando fala quando ele vai levar a sua igreja para si, e ele fala das bodas do Cordeiro, né? Ele fala justamente no relacionamento que ele tem com a sua igreja como modelo do casamento, do matrimônio, tá certo? E por que ele fala isso? Porque, principalmente ele sendo uma cultura judaica, isso era um compromisso praticamente irrevogável. Não tinha voltar atrás. Você estava ali ou não estava, ou casava ou casava. Não tinha, assim, é uma relação comprometida para tudo e para sempre, né? E aí, na atualidade, essa relação matrimonial, do matrimônio, perdeu muito sentido, porque hoje, aquela expressão tão importante, falada nos casamentos, até a morte nos separe, até que a morte os separe, virou assim, até que a primeira briguinha, até que não faça o acordo no financeiro, até que falte dinheiro, até que um monte de coisa influencie. Então, e essa figura parece que está se replicando no relacionamento com Deus. As pessoas, né, querem muito trazer para a igreja, para a sua relação com Deus. Igreja que eu falo, não falo denominação, aquela placa, estou dizendo a igreja, os membros do corpo de Cristo, em qualquer denominação que estejam, que se querem se relacionar de verdade com Deus. Eles querem ficar igual o povo de hoje, né? Que hoje o casamento é um negócio assim, o padrão das pessoas é ficar primeiro. Experimenta. Vai lá, às vezes nem o nome essa hora que a pessoa que ficou e vai embora, né? Depois tem aquele que começa a namorar, mas já não é namoro, é um test drive que o pessoal costuma falar por aí. Já mora junto, né? Já fica vivendo a vida, se dá certo, fica, se dá certo. Então, esse modelo que a gente sempre falou de casamento, de comprometimento, cada dia se esgota nessa nossa sociedade, e eles querem levar. As pessoas se casam hoje já com a mão na porta de saída, que se chama divórcio. Então, mesmo depois que se casa, desde o namoro começa a não ter comprometimento, né? Passa no casamento também sem compromisso, porque muitos deles já casam pensando que tem uma porta de saída. E no relacionamento com Deus, nós temos que entender que se a gente quer fazer as coisas sem comprometimento, essa porta de saída pode dar direitinho no inferno. Simples assim. Então, se nós queremos ter um relacionamento com Deus para ter vida eterna com Ele,
é para sempre, é do jeito dele, não é algo que você possa dizer, não, hoje eu estou, amanhã não estou. Não estou dizendo que você tem que frequentar de carteirinha e tal, mas como é que está o teu coração? Não é assim, o dia que convém falar, hoje eu não estou afim de ir lá o que Deus mandou, não vou. Não, é algo mais profundo, né? As pessoas hoje não querem mais se comprometer com Deus. Ela quer ter esse relacionamento no molde dessa cultura tão venal, tão frágil de comprometimento hoje. Ninguém quer se comprometer com ninguém mais, né? Ter um comprometimento com Deus, um relacionamento real, significa que precisamos entender que a vontade para Deus, a vontade de Deus para nós, é algo indiscutível. Nós temos que receber e entender qual é a vontade dele. E se você não souber, toda vez que nós sobrepor a nossa vontade à vontade dele, nós corremos sério risco de virar um Jonas, de ir para o caminho errado, de passar por problemas, que o pessoal por aí fala pagar preço, não. Pagar preço, as pessoas, você não fez isso, não. Eu não tenho essa credencial para ficar julgando quem faz. Eu ensino para você ter cuidado por caminhos que você anda, porque se você sair fora da vontade de Deus, fatalmente você entra num caminho que é por sua conta. Você tem um privilégio que Deus sempre continuará. Você pode estar, se o caminho de Deus é reto aqui, e você se afastou para cá, você pode saber que o dia que você voltar, ele vai estar aqui te esperando de braços abertos. Deus não é vingativo, Deus não está aqui para querer botar a gente no inferno, fazer isso. Deus está aqui para querer levar você para o céu, para dar uma vida eterna com Ele. Mas tem gente que quer sair, ou quer entender Deus pela sua mente racional. Gente, eu sou inteiramente lógica, numérica, e se eu for tentar entender Deus pela minha mente racional, não funciona, não consigo. Eu vou virar ateu. Deus, salvação, céu, só é perceptível quando você desenvolve a fé, né? Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, a fé é muito importante, porque assim a gente consegue pensar e entender a vontade de Deus quando conseguirmos enxergar isso pela fé, né? Também significa ter um relacionamento comprometido com Deus, significa que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que nós já falamos sobre isso. Significa que desobedecer e ir num rumo errado não é um bom negócio, porque às vezes você pode achar que Deus quer uma coisa de você, você vai para outro lado, no curto prazo pode ser um bom negócio, pode ser interessante, mas no longo prazo tenha certeza que Deus tem o melhor. Só que a maneira de Deus ver as coisas, nós não vemos pela nossa mente racional, pela nossa maneira racional de ver. A outra coisa que é importante sabermos, que a formatação, digamos assim, estar em conformidade com Deus, a transformação necessária da nossa mente, da nossa vida, para servir e ser comprometido com Deus, é algo difícil. Se alguém te falar, vem aqui porque é tudo maravilha, é tudo aqui. Não, não é. Porque você vai lutar todos os dias contra a sua natureza. Todos os dias. O dia que você não precisar lutar contra a sua natureza, quando você tiver a tentação de alguma coisa que você sabe que é errado, mas tem vontade de fazer, né? Lá, isso pode diminuir a intensidade, mas isso vai sempre nos forçando, sempre querendo nos levar para esse lado errado, que é a nossa natureza. Então, essa formatação é algo duro para o homem. Porque eu vou te dar alguns exemplos, né? Por exemplo, se você quer dar o brilho num metal enferrujado, como é que você faz? Vai ter que meter a lixadeira nele. Vai sair faísca, vai jogar tudo que é pedaços fora, vai descascar, vai ficar todo aquilo lá, mas não tem outro jeito. Tem que fazer a coisa, a lixadeira comer a parte externa ali para isso. Se você quer purificar o ouro, né? Aliás, você quer purificar o ouro é a altíssima temperatura. Senão, a escória, os problemas do metal ficam ali e ele desvaloriza. A simples água, eu gosto de assistir aqueles
programa de sobrevivência na mata. E ontem eu estava vendo um que ele foi purificar a água, ele pegou as pedras, colocou no fogo, e aquela pedra assim, dizem eles que chega a quase 1000 graus a pedra quando fica no fogo, né? Eu não sei se é tanto, mas essa foi a informação que falaram. E aí, eles pegam colocou a água num bambu, e aí colocou aquela pedra na água, aquela pedra ferveu para poder purificar a água, ficar uma água potável. Então, qualquer processo de purificação, qualquer processo para dar brilho na sua vida, não é feito do jeitinho gostoso que nós queremos. É através do incômodo, é através de coisas que nós não nos sentimos confortável para fazer. É tirar você da sua região de conforto. Depois que você tem maturidade em Cristo, isso já não é mais. Mas de início, tira-nos do conforto, sim. Porque algumas premissas do relacionamento com Deus, de ser comprometido com Deus, elas são frontalmente contra a nossa natureza. Por exemplo, submissão. Quem gosta de ser submisso? Ah, pode fazer, tudo bem. Tá tudo bem. Você larga a mão, muda a sua vida, muda de cidade. Ah, tudo bem. Você vai fazer isso, tudo bem. As pessoas não gostam disso. Não, peraí, eu tenho minhas coisas aqui, eu tenho minha família, eu tenho meu emprego, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Então já começa a complicar. A submissão a Deus, renúncia. Tem coisas que você quer servir a Deus, você não pode fazer mais. Não é que você não pode. São incompatíveis com o cuidado de vida que Deus quer de nós. Né? Nos teus negócios, no teu emprego, aquela vantagemzinha, aquelas coisas, tudo que se pratica, todas as coisas que você faz e que aquele submundo da cultura brasileira, de fazer as coisas de qualquer jeito, isso aos poucos, né? A gente vai fazendo e vai vendo que isso é complicado para nós. E a sociedade não te ajuda nisso. Esses tempos atrás aconteceu que a minha esposa, num certo mercado longe daqui de casa, estava passando por lá, comprou algumas coisas, comprou uma caixa de leite. E fomos vendo o ticket, dos 12 caixas de leite, tinha uma só. Eu falei, tá bom. Aí um mês depois, eu passei na frente daquele mercado, cheguei lá, chamei a chefe dos caixas e falei, tá aqui com o ticket, ó. Isso aqui eram 12 caixas. Então, eu quero pagar, e só foi uma. Eu quero pagar as outras que eu levei. Aí a mulher olhou para mim assim, quando disse assim, você veio da onde? De onde você caiu com essa ideia? Né? Mas ela olhou para mim assim e só falou assim, como é? Como é isso? Se as pessoas fossem assim, como seria diferente? Mas eu não fiz nada de mérito meu. Eu não faço isso. É o Cristo que vive em mim que me faz fazer isso. É uma coisa totalmente contra a minha vontade. Pô, não cobrou o problema do mercado. É assim, são comportamentos de quem não tem um compromisso com Deus. Mas se Deus mora em você, a tua consciência não sossega. Não porque você, mesmo que a gente está lutando contra isso, contra nós mesmos. E quando você tem uma vitória dessa, depois que eu paguei lá, eu glorifiquei a Deus, porque mais uma vez eu venci. Essa luta que é aquele negócio, eu tenho que ir lá longe, eu tenho que fazer isso, não vou. Entendeu? Né? Essa semana na quinta-feira, eu tive uma reunião com um contador do meu filho lá em Maringá, e eles estavam cobrando um valor muito menor do que era o serviço que estavam fazendo, e não tinham da situação. 4 meses atrás, eu falei, vocês estão cobrando errado, você precisa fazer assim. Aí a pessoa foi de novo. Agora, semana passada, nós fomos de novo lá, eles continuavam cobrando errado, eu não falei nada. Aí meu filho falou, olha aqui, ó, a segunda vez estão pedindo, pelo amor de Deus, cobra certo. Aí o dono do escritório de contabilidade olhou para nós assim e falou, é tão bonito ver que um pai ensina um filho e que os dois têm cuidado com a mesma coisa, o zelo. Então, meus queridos, aí eu fico assim, quando meus filhos começam a olhar para o exemplo que a gente dá, seja bom ou seja ruim, o Deus que há em nós, o Deus que vive em nós, começa a habitar a vida deles, começa a ser parâmetro para que a vida deles seja alcançada. O Deus que habita em nós, o testemunho que nós damos vai passando para as gerações que convivem com nós. Agora, se a gente é uma pessoa eu falo assim, um cristão de meia tigela, como fala na gíria, de qualquer jeito, o que nós estamos passando para as pessoas do nosso redor? Hoje não tem dificuldade em dizer que você é um cristão, que você fala, mas hoje não tem mais aí, não te confia mais, né?
Então, o relacionamento com Deus pressupõe submissão, renúncia, humildade. Tem coisa mais difícil que você chegar para alguém e pedir perdão, pedir desculpa, ou renunciar a algo que seria elogiado, falar, você, para passar isso para o coletivo. Eu sei, eu tenho que lutar todo dia com isso. Tem dia que eu escorrego aqui, escorrego ali. Nós somos seres humanos. As pessoas dizem, nossa, mas você fala, você escorrega. Claro, nós somos seres humanos ainda. O que eu não posso é permanecer no erro. Escorregou, você, opa, Deus, vem aqui, socorre aqui, que eu quero estar contigo. Então, essa é a diferença que a gente precisa fazer por onde nós andamos. É isso que você... Porque aqui nesse mundo, o que Deus quer de nós é que os nossos passos seriam, como diz assim, pelo menos pelo trilho por onde andaria Jesus, por onde Jesus quer que nós ande, não de ser um homem sem pecado, mas ele está olhando a nossa luta para entrar no caminho certo. É isso que Deus quer. Ele quer que nós lutemos sempre para estar tendendo, buscando cada dia superar nossas mazelas, superar nossas dificuldades como ser humano e andar no caminho que ele quer. Então, de amor incondicional pelo outro. Meu Deus, é tão difícil hoje as pessoas repartirem. As pessoas acham que ajudar os outros é dar uma moedinha no semáforo. Você está com às vezes, 10 mil lá no banco, e a pessoa te pede, você tem coragem de dar uma moedinha de 20 centavos, você tem lá perdido no carro. Ah, não tenho. Volta, faz a volta, vai. Você já parou para mostrar o Deus que é em você? Quando tem um pai de família pedindo uma mãe na beira do semáforo, você vai lá no banco, saca dinheiro e volta? Esse é um ato digno de quem tem relacionamento com Deus, que tem amor acima das coisas. Ah, estou atrasado. Experimenta fazer isso e ver como Deus cuida das suas coisas. A gente vive sempre atrasado. Mas hoje aqui, um relacionamento real com Deus, você tem que exalar um pouco dele em você, através de você. Fazer coisas extraordinárias que Deus faria. Você já pensou em algum momento parar? Porque repartir não é dar o que está sobrando, não. Jesus nos ensinou. Tem gente que dá R$1, que dá R$1 é uma grande doação para ele. Tem outros que dá R$1.000 e não é nada. Repartir é você pegar o pouco que você tem e dar um pouco para cada um. Dar um pouco para o outro. Então, isso é onde nós fazemos. Qual que é a atitude que nós temos, né? Então, esse amor incondicional pelo outro é onde nós podemos a maneira mais fácil, né? De nós exalarmos Deus dentro de nós. Exalarmos o Deus que há em nós. Então, Jonas, ele detestava os ninivitas, mas pelo amor a Deus ele foi lá, não teve jeito, foi para lá. Foi lá e depois que ele foi, que Deus ensinou para ele o caminho que ele estava indo, o que ele precisava fazer e que ele estava errado, que ele não tinha como escapar, vamos dizer assim, ele foi lá e cumpriu o propósito de Deus, né? Talvez o que Deus quer de nós hoje seja coisa simples. Talvez você está pensando, o que eu posso fazer? Pensa no seu dia, pensa nas formas que muitas vezes você teve oportunidade de, sem falar uma palavra, apenas um gesto, fazer as pessoas verem Deus em você. Porque não é para estar contando aqui. Para mim, não é garantia nenhuma, muito pelo contrário, é prejuízo contar isso aqui. Mas eu preciso testemunhar algumas coisas que eu tenho experimentado para que vocês vejam algum exemplo, não eu como exemplo, mas algumas atitudes. Eu falo para você que quantas vezes eu passei no semáforo, não vi. Gente, a gente acontece, mas tem dias assim que eu sinto Deus tão perto, ele volta, faz, para e resolve, para e faz coisa extraordinária, né? Mostra Deus que há em você, faz com que isso apareça. Então, Deus, ele quer de nós coisas simples, mas extraordinárias para a humanidade tão perversa, tão pervertida que está. Eu te desafio, né? Faça coisas extraordinárias. Seja um filho extraordinariamente abençoado por Deus. Não abençoado por Deus, você tem dinheiro, tem carro, tem tudo, tá? Beleza, que bom que tenha. Mas extraordinariamente abençoado por Deus para ser bênção para os filhos dele. O relacionamento com Deus é quando você dá um abraço de Deus na pessoa que precisa.
para você leva o pão de cada dia de Deus para a vida da pessoa. Então ela vai ver Deus em você. O primeiro Jonas que nós vimos aqui na primeira situação era um Jonas envolvido, mas Deus queria transformar ele numa pessoa mais comprometida com aquela missão. Então, o que aconteceu? Fez ele passar por uma dificuldade, por um momento terrível, por um momento que provou ele, que levou ele a reconhecer, ter que confessar que ele estava no caminho errado, né? E só que o segundo Jonas, que depois que ele saiu daquele momento difícil, o Jonas que saiu de lá era outro Jonas, para aquele momento, né? Continuou tendo seus embates com Deus, né? Entendendo a situação, mas nesse momento ele se dispôs e fez tudo que Deus havia mandado ele fazer. E aí eu fiz algum resumo aqui da diferença de quem é envolvido e quem é comprometido, né? E nós temos hoje, em muitos lugares, em muitas situações, pessoas que não sabem. Eu vou dar alguns exemplos, né? De quem é envolvido ou comprometido com Deus e com a sua obra, né? O envolvido faz doação. O comprometido supre. Ele é a fonte para o que precisa para a obra de Deus, para as coisas de Deus, para as pessoas, para os filhos de Deus. O envolvido dá ideias e opina. Critica. O comprometido vai e faz. O envolvido faz quando dá tempo. O comprometido faz no tempo que não tem. O envolvido quer palco. O comprometido tem uma vida no altar. O que é querer palco? É que está aparecendo, está jogando para a galera. O comprometido, não. Ele olha os frutos eternos, ele não está olhando para si. O envolvido vai para onde ele quer. O comprometido vai para onde Deus mandar. O envolvido faz o que é melhor e mais fácil. O comprometido faz o que é preciso. O envolvido quer movimento. O comprometido quer avivamento em sua vida. O envolvido coloca um pequeno esforço, o comprometido põe em sua vida. O envolvido quer receber de Cristo. O comprometido faz por e para Cristo tudo que ele faz na sua vida. Alguns exemplos para você ver. Então, se você entendeu essa última parte, eu queria que você refletisse agora, né? Que tipo de pessoas, vamos refletir juntos, que tipo de pessoas nós somos, envolvidos ou comprometidos? Nós queremos relacionamento real com Deus? Primeiro Jonas ou segundo Jonas? O primeiro é profeta de Deus, está dentro da figurinha, mas Deus manda fazer, ele cai para outro lado, fala, não gosta daquele povo, deixa ele que morra. O segundo fala, não interessa, agora eu tenho que fazer o que Deus quer na minha vontade, tanto é que ele continuou não gostando do povo depois. Ele continuou chateado por Deus salvar o povo, mas foi lá e fez, serviu a Deus independente da vontade dele. A vontade de Deus foi maior para ele. Ele foi submisso à vontade de Deus. Então, que tipo de pessoa nós somos? Envolvidos ou comprometidos? Será que você consegue? Que tipo de pessoa que eu sou? Até onde eu sou envolvido, até onde eu sou comprometido? Onde está meu compromisso? Não há relacionamento real sem um comprometimento. Sem você colocar sua vida. Sem você colocar algo que ultrapasse o simples. Vai na igreja, volta na igreja. Vai na igreja, dá lá uma moedinha, escuta uma coisa, canta ou faz a sua oração e volta para casa. Isso é relacionamento conveniente. Relacionamento com Deus é muito mais. Envolvido é querer receber de Deus quando eu preciso. Comprometido é quando nós estamos à disposição de Deus quando Ele precisa. Independente do que da nossa necessidade. Mas Ele cuida de cada um de nós. Ele cuidou de Jonas. Se fosse outro, Jonas me desobedeceu, igual tem muita gente que prega por aí, diz, ó, Jonas me desobedeceu, olha lá, vai lá, fala assim, olha lá, Jonas, ó, foi pro mar, vai morrer afogado agora, assim, infeliz. Tem gente que acha que Deus é desse naipe. Não sei de onde eles acharam esse Deus. Mas tem muita gente que prega esse Deus em cima de púlpito de igreja aí. Ah, não, ele errou, vai morrer lá, vai lá, Jonas. Deus, não, você está fora do propósito, você errou tudo, foi na rota errada, me desobedeceu, mas eu vou te buscar.
Eu não tenho um navio, não tenho um helicóptero, nós temos um peixe. Eu vou te mandar lá. E aí eu queria dizer que tipo de pessoa você é. Para onde você está caminhando? Quem é Deus para você? É um serviçal para te socorrer quando você precisa? Ou você está à disposição de servir a Deus no que Ele precisa? Essa é a questão. Você quer ter um relacionamento real com Deus e experimentar sua vontade perfeita, agradável para a sua vida? Comprometimento é a palavra. Deus quer produzir mudança em nós. Deus quer nos colocar na forma dele através da transformação. Nós, como seres humanos, queremos nos colocar na forma do mundo, pela conformidade com o mundo. Mas Deus quer colocar na forma dele, no propósito dele. Então, hoje, você está sendo convidado, convocado a melhorar o seu relacionamento com Deus. De nada adianta estar aqui toda segunda-feira se você não estiver olhando o seu crescimento em direção à vontade de Deus, a sua entrega perfeita, teu relacionamento profundo e real com Deus. É para isso que nós pregamos aqui coisas que as pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas pregamos a verdade. E é isso que eu convido você para estar toda segunda-feira aqui, no nosso canal. Nós temos ao vivo aqui para dizer as verdades para você que mudam sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha todas as suas graças e misericórdias sobre nossas vidas, que nós somos todos necessitados. Mas você precisa tomar as suas decisões, fazer os seus compromissos, de deixar de ser, muitas vezes, deixarmos de ser vocês, falando nós, né? Deixarmos de ser apenas envolvidos e sermos comprometidos. Lembra da história da galinha? Que ela bota o ovo e vai embora, mas o boi, para fazer o hambúrguer, precisa dar a vida. Deus deu seu filho para morrer por nós, para que nós resgatasse em vida, para que quando nós formos chamados para estar com Ele, nós tenhamos a tranquilidade e a certeza de que nós vamos viver a eternidade com Ele. Para isso, um relacionamento real com Ele, uma vida comprometida com Ele, é o que nos faz caminhar rumo à eternidade também com Ele. Deus te abençoe e na semana que vem a gente volta.